Agora que nós criamos nossos menus e nosso menu de pausa, agora nós vamos criar nosso inventário. Para fazer isso, nós vamos criar uma nova cena. O nó pai dessa cena será um nó do tipo Ctrl. Daremos o nome dele de Inventory. E iremos salvar a cena em um i. E aqui nós vamos criar uma nova pasta chamada Inventory. E salvaremos nela. Como filho de Inventory, nós vamos adicionar um Color Rect. Vamos botar para ele ocupar toda a tela. E ele será nosso overlay. E a gente vai dar a mesma cor que nós demos no pause menu, para dar aquele efeito de escurecimento quando ele abre o menu do inventário. Então a gente vai colocar no preto e colocar aqui 60, aqui no hexadecimal. E agora, como a gente vai adicionar como filho de inventory um margin container, vamos renomear ele para margin e refilhar ele aqui para inventory. Como filho de margin, nós vamos adicionar um panel. Como filho de panel, nós vamos adicionar outro margin e vamos renomear ele para margin. Como filho de margin, nós vamos adicionar um VBox container. E como filho de VBox, nós vamos adicionar dois grid container. Grid container. A gente copia e cola aqui. Agora, nós vamos expandir eles aqui para eles ocupar toda a tela. Todo o espaço dos nó pais, né? E aqui no margem, nesse primeiro margem, ele vai dimensionar o espaço do nosso inventário. Então, tipo, porque aqui fora vai ser o overlay, né? Vai ser ele vai mostrar meio que fora do inventário, assim, a área fora. Porque o nosso panel que vai ser a areazinha do nosso inventário. Então aqui a gente vai adicionar umas constantes, adicionar uma margem, a gente vai adicionar uma margem de 60 em todas as direções. Ó, assim o nosso inventário ele fica aqui no centro, nessa área aqui do centro. Nesse margem a gente vai limitar, né? Porque senão, por exemplo, um slot pode ficar bem aqui no canto, aqui assim, ele começa aqui na lateral. Então a gente quer adicionar mais uma margem aqui nessa parte interna. Então por isso que a gente tem uma margem antes do VBox. Então aqui nessa margem aqui a gente vai adicionar uma margem de 30 em todas as direções. No caso, ainda não vai dar para visualizar os slots, porque a gente vai fazer de um sistema que a gente vai instanciar os slots. Os slots serão uma cena filha, que a gente vai instanciar via script. Por isso que a gente só vai conseguir ver e visualizar e depois ajustar o layout do inventário mais tarde. Porque, no caso, a gente ainda nem criou a cena do slot. Mas, para uma breve explicação, esses dois grid container vão servir para o seguinte. O primeiro grid container vai ser o inventário dele. E o segundo vai ser a hotbar. A hotbar que vai aparecer aqui vai ser a mesma hotbar que vai aparecer na HUD. E por que a gente está usando grid container e não outro tipo de layout? Porque a gente quer um layout do tipo grade, né? Que a gente linha, coluna. Então, a gente vai querer que os slots estejam dispostos em linhas e colunas. Então, por isso que a gente está usando o grid container. No caso aqui, eu vou renomear esse grid container para inventory grid. E esse segundo grid container para hotbar grid. E eu salvo a cena. Agora nós vamos criar a cena do nosso slot. Como eu falei, a gente vai instanciar essa cena que a gente está criando aqui em várias vezes no nosso inventário. E essa cena do slot a gente vai conseguir reaproveitar ela na hora de fazer o shopping, né? A loja do nosso jogo. Então a gente consegue reaproveitar ela, por isso que é bom a gente criar cenas separadas aqui. Então aqui a gente vai criar uma nova cena. O nó pai dessa cena vai ser um nó do tipo button. Então a gente não vai escolher nenhum desses, vai ser um nó do tipo button. Que a gente vai querer clicar nele.
Então, e a gente vai renomear ele para item slot. Como filho de item slot, nós vamos adicionar um margin container. A gente adiciona um margin container e a gente vai renomear ele para margin. Como filho de margin, a gente vai adicionar um texture rect. A gente vai adicionar o nosso ícone do nosso item. Então a gente vai renomear ele para item icon. E como filho... E ainda, como filho de margem, nós vamos adicionar um label. Que a gente vai adicionar o index do nosso item. Esse index, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser, na hotbar, ele vai aparecer um número que você vai apertar para selecionar aquele item na hotbar. No caso, na nossa HUD, a gente vai estar lá andando no mundo, vai ter a nossa hotbar sempre aparecendo na nossa tela. Se a gente apertar, por exemplo, 1, 2, 3 ou 9, números de 1 a 9, por exemplo, a gente vai selecionar aquele item e vai, tipo, meio que segurar ele na mão. Então, vai servir para isso. Esse index vai ser para indicar qual botão a gente aperta. Então, ele vai servir para isso. E agora, a gente vai adicionar mais uma label, como filha de item slot agora. E a gente vai renomear ela para item quantity, que vai mostrar a quantidade do nosso item que a gente tem naquele slot. Daí agora, a gente vai vir aqui no item slot, e a gente vai vir aqui e a gente vai colocar centro, para a gente deixar tudo no centro. Porém, você vai ver que ele está tudo espremido aqui, isso aqui não está no tamanho de um slot. No caso, a gente vai vir aqui no item slot, em Ctrl, em Layout, Ctrl Layout, e a gente vem aqui, ó, Custom Minimum Size. A gente vai alterar esse valor aqui para 74 por 74. Por que 74 por 74? Por causa que a gente vai querer que os nossos ícones tenham 64 por 64. E a gente vai adicionar o margem, a gente vai adicionar um margem de 5 pixels em todas as direções. Ou seja, a gente vai perder 10 pixels de largura, né? Porque a gente vai adicionar 5 para a esquerda e 5 para a direita. E 5 para a altura e 5 do bottom ali, né? Para baixo. Então a gente vai perder 10 pixels nessa lateral aqui e nessa lateral aqui. 5 pixels. E daí 5 mais 5 dá 10. E 74 menos 10 dá 64. Daí a gente vai sobrar 64 por 64 para o nosso ícone. Ou seja, a gente vai ter o tamanho que a gente está querendo. Se a gente quisesse que o nosso slot fosse um pouco maior, a gente teria que aumentar o margem para manter o tamanho do ícone 64 por 64. Né? Ou se a gente quisesse aumentar a margem, a gente teria que aumentar o Custom Minimum Size aqui. Então, e a gente vai aqui e define as âncoras para a proporção atual aqui. E agora a gente vai vir aqui, faz o margem ocupar todo o nosso espaço do nosso item slot. E a gente vem em Theme Overrides constante e adiciona a nossa margem de 5 pixels. E salva a cena agora no mesmo diretório que está a cena do nosso inventário, em item slot.